Hello, mulheres! Para quem não me conhece, eu sou a Lu Alac, sou nutricionista e professora, sou fundadora do programa Paz com Espelho, que é um programa onde eu trabalho com as minhas alunas a autoestima como um todo, e não só ditando o que elas vão comer para chegar no corpo que elas desejam. Isso porque eu acredito que isso seja muito volátil. Então, no meu programa, minhas alunas aprendem a confiar em si mesmas, constroem hábitos que permanecem, comem sem culpa, cuidam do corpo sem obsessão e têm resultados duradouros. E como eu acredito que isso a gente constrói de dentro para fora, a gente tem um clube do livro, onde existe sempre uma indicação de livros ali na nossa comunidade que vão ajudar minhas alunas a enxergar a vida de outra forma e aprender a viver no seu máximo potencial. E hoje a gente vai falar desse livro aqui, Essencialismo. Antes da gente começar, propriamente dita, a falar desse livro, eu acho que eu preciso contar uma história que é uma história pessoal, que enquanto eu li o livro, eu lembrei muito do que aconteceu comigo. Bom, eu vou tentar ser breve. Quando eu era criança, eu sempre me lembro de ter um sonho muito claro, que era ter família e cuidar do meu lar. Lá em casa eu tinha dois exemplos: o meu pai, que trabalhava muito, e a minha mãe, que cuidava do lar e dos filhos. E eu sempre quis ser como a minha mãe. E não porque ela era minha mãe, tá? Porque o meu pai, porque a minha irmã sempre quis ser como o meu pai. E vendo, e nada como a minha mãe. Ela não gostava de ver minha mãe cozinhando, cuidando dos filhos, cuidando do lar. E eu sempre admirei muito isso. Para mim, sucesso era isso. Era estar em casa com os meus filhos, cuidando da minha família. Eu não lembro, até os 15 anos, obviamente, onde eu comecei a estudar mais, eu não lembro de ter tido, eu quero ser essa profissional. Não, eu queria ser mãe. E aí, como a minha irmã é muito mais velha que eu consegui ver um pouco da trajetória dela, trabalhando em grandes empresas, trabalhando muito, ganhando muito até, mas eu nunca almejei aquilo. Eu almejava mesmo ter o meu próprio lar, a minha própria família. E aí eu engravidei sem planejamento, quando não tinha nenhum ano que eu estava formada. E naquele momento eu me vi precisando correr muito atrás da minha carreira para ter dinheiro, para conseguir realizar o meu sonho de cuidar do lar, porque obviamente eu não conseguiria cuidar do lar sem ter alguma estrutura, né? Precisava de um lar, primeiramente. Eu morava na casa da minha mãe quando eu engravidei. Então, vou cortar um pouco da história. 3 anos depois que o meu filho nasceu, eu realmente tinha esse sucesso. Tinha estrutura, tinha dinheiro e tinha também uma sobrecarga gigantesca, onde eu não estava vivendo o meu sonho, que era cuidar do meu lar, mas estava vivendo o sonho, que eu não sei se era sonho até hoje, eu me questiono, que era cuidar da minha empresa. Por que eu estou dizendo isso? Gosto muito de ter minhas alunas e ter minhas pacientes, mas nesse momento da minha vida, eu estava conduzindo imersões presenciais, estava sendo mentora de nutricionistas, estava conduzindo grupo de estudo para outras profissionais da saúde e estava imersa ali nas minhas consultas. Então, eu estava vivendo um sonho dentro da minha empresa, mas tinha esquecido totalmente do que me levou a começar a trabalhar, que foi o meu sonho de constituir uma família. Eu não ficava nenhum tempo com meu filho, eu trabalhava de. Antes do meu filho nascer, eu trabalhava de 8 a 6, e isso porque era home office, eu podia fazer meu horário. Mas depois que meu filho trabalhou, quer dizer, depois que meu filho nasceu, comecei a trabalhar de 10 a 6, e ainda assim ia dormir resolvendo pepino. Então eu estava vivendo um mundo paralelo, onde eu não via meu filho, não via meu esposo, e eu e meu esposo a gente chegou a terminar, inclusive, quando eu percebi que, só quando a gente estava terminado, que eu atingi um sucesso profissional, mas não consegui atingir o meu sonho de infância, que era um sonho muito genuíno. Felizmente, essa história acaba bem, porque eu percebi tudo isso. Hoje, eu e meu marido, a gente está junto, e eu estou trabalhando um pouco menos para conseguir viver o meu sonho real, que é cuidar da minha família. Mas por que eu estou falando isso? Porque o livro, ele tem uma frase que ele me tocou muito, que é o seguinte: o efeito do sucesso destrói a própria clareza que a princípio nos levou a alcançá-lo. Isso me tocou demais, porque eu comecei a trabalhar muito assim para ter dinheiro para poder viver o meu sonho, que era cuidar da minha família, era dar uma qualidade de vida para o meu filho. E 3 anos depois só que eu fui perceber que eu estava trabalhando, trabalhando, trabalhando e estava esquecendo de ver o meu filho crescer. E é aí
Eu quero começar com essa frase, porque eu quero que você entenda, antes de entender o que é uma pessoa essencialista, eu quero que você entenda o que é uma pessoa não essencialista. Sou eu. Eu estava topando tudo, aceitando todos os projetos para ter dinheiro, sem lembrar do que era importante para mim. Isso é uma pessoa não essencialista. Eu arrisco dizer que é uma pessoa menos feliz, tá? É aquela pessoa que sempre dá um jeitinho de encaixar alguma coisa a mais na agenda, que diz sim para tudo, projetos, pode ser ali no trabalho, mas pode ser também passeios. Aquela pessoa que topa tudo. Ah, eu vou chamar fulana porque ela topa tudo. Passeio, festa, viagem, favor. Uma pessoa que nunca diz não para outra é uma pessoa não essencialista, porque ela não consegue nem filtrar quais favores ela vai fazer. Ela diz sim para todo mundo, geralmente é uma pessoa insegura. É uma pessoa que não tem seus valores muito bem definidos, se sente insegura e diz sim para todo mundo, querendo validação, aprovação. Eu posso dizer até que é uma pessoa que necessita de validação externa. Ela esquece da sua autoaprovação e busca pela aprovação dos outros. Então, é uma pessoa que está sempre conseguindo encaixar mais alguma coisinha, mais um paciente na agenda, mais um projeto. É aquela pessoa que está sempre ocupada. Você conversa com ela, ela está sempre na correria, mas ela dá um jeitinho de fazer aquilo que você está pedindo, né? Vou trazer para hoje em dia, é uma pessoa que está sempre no celular. Você está conversando com ela e ela está assim, ou ela está conversando com outra pessoa, que não é a que está na frente dela, ou ela está resolvendo alguma coisa, mas nunca está presente naquilo que ela está fazendo. É aquele tipo de pessoa que está sempre rolando o feed do Instagram, scrollando, assim, porque também não consegue definir prioridades, e aí o tempo vai passando e ela vai passando junto com o tempo. E é uma forma aqui, né, de você conseguir procrastinar sem perceber que você está procrastinando, porque você está aprendendo um monte de coisa ali no Instagram, está descobrindo um monte de coisa nova, né? É uma pessoa que tem mais roupas do que consegue usar, que compra tudo que tá na internet, que vê na internet só porque estava com desconto. É uma pessoa, basicamente, que não sabe definir prioridade. Acho que esse é o cerne da questão. É uma pessoa que faz tudo, faz de tudo, mas geralmente não faz nada que a preenche de verdade. Por isso que essa pessoa ela tá sobrecarregada, ocupada demais, tem a sensação de que está sempre procrastinando, está sempre fadigada, desanimada, se sente improdutiva, se sente estagnada. É uma pessoa que se sente realmente infeliz e não consegue cultivar bons relacionamentos. É uma pessoa que, se você perguntar para ela sobre o sonho dela, qual que é o seu sonho? O que é importante para você? Ela vai se embolar para falar. Porque ou ela tem muita coisa, ou ela ainda não definiu. Não tem nada. E aí o livro fala isso. Uma pessoa que não tem, quer ver? É uma das primeiras frases aqui. Uma pessoa que não tem prioridade, que não estabelece prioridade, alguém vai fazer isso por ela. Ó, se não estabelecermos prioridades, alguém fará isso por nós. E aí, por que essa pessoa é não essencialista? Porque ela vai estar cheia de prioridade que as outras pessoas definiram por ela, com uma lista cheia de coisa, mas, de novo, de coisas que não são essenciais para ela. Porque isso é muito individual, né? Eu acho que a pessoa que é essencialista, ela faz o que é importante para manter bons relacionamentos. Para mim, a definição é essa. Faz o que é importante para manter bons relacionamentos para pessoas que são importantes para ela e buscar progresso naquilo que ela acredita que é importante para ela. Então, ela define prioridades com base naquilo que é importante para ela. E constantemente ela consegue reavaliar seus valores. Lembram do nosso último livro que a gente leu, que era Viver com Ousadia? Viver com Ousadia fala sobre isso, que os nossos valores, em determinado momento, eles podem colidir. Só que a gente precisa se atentar ao que é mais importante naquele momento. O essencialista, ele não tem dificuldade de entender o que é importante naquele momento. Por mais que às vezes ele tenha um ou dois valores que se colidem, ele avalia o que é importante naquele momento. Então, ele está sempre avaliando muito mais do que fazendo. Ele consegue avaliar seus valores para diminuir, avaliar e reavaliar, para diminuir cada vez mais cobrança e ruído externo.
Então, a pessoa essencialista, ela filtra ruído até sobrar essência, entendeu? Ela consegue trabalhar num projeto só. E aí vai um monte de gente chamar ela para projetos que às vezes ela não acredita, ela consegue avaliar, o livro fala isso, que a pessoa passa um tempo avaliando. Então, assim, vou avaliar isso aqui. Não, isso aqui não é quem eu sou, não é o que eu gosto de fazer, não vai me levar para lugar nenhum a longo prazo. Então, ela filtra aquilo ali é ruído, vai embora, ela continua no projeto dela. Aí chega outro projeto. Então, ela vai avaliar. Isso aqui não tem nada a ver com os meus sonhos. Isso, a curto prazo, vai me parecer legal, mas a longo prazo não vai me levar para os meus sonhos, então eu vou filtrar. Parece interessante, ganho dinheiro com isso, mas não me leva para o meu sonho, ou a longo prazo eu conseguiria fazer mais dinheiro fazendo uma coisa só, que é essa que eu já estou fazendo, então não. Então ela avalia. Acho que a pessoa essencialista, ela avalia e ela sabe dizer não, até ficar naquilo que é importante para ela. Ao meu ver, né, isso é uma evolução pessoal permanente. A pessoa vai estar sempre fazendo isso. Não existe ela ter certeza. Tipo assim, ela pode ter certeza naquele momento do que é importante. Mas eu acho que a longo prazo fica difícil ter uma coisa só que ela tem certeza, sabe? Então, eu acho que isso não é uma resposta fixa, eterna. Se você for realmente uma pessoa essencialista e autoconsciente, que busca por desenvolvimento, cada dia que passa, você tira mais coisas da lista até sobrar menos. E se você for uma pessoa que busca por progresso, às vezes essa única coisa ela pode mudar. Porque a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre evoluindo. Então, eu acho que isso é normal, né? Mas o livro fala isso sobre fazer pouco, por quê, né? Por que fazer pouco? Porque quando a gente faz o essencial, a gente tem mais liberdade criativa. Então, a gente consegue filtrar, igual eu falei, até que o essencial tenha passagem livre, flua mais naturalmente. Você faça melhor daquilo que você faz. Você coloque sua essência, você viva com propósito, você seja genuinamente mais preenchido e mais feliz e faça uma grande diferença para o mundo. E por que que na nossa evolução pessoal é interessante a gente filtrar aquilo que é essencial? Porque a gente tem uma capacidade finita de decisões. Se a gente passa muito tempo tomando, quanto mais coisa a gente tem, mais tempo a gente passa tomando decisão. E aí a gente fica cansado, sobrecarregado e perde a nossa capacidade de força de vontade. É muito legal. Tem um estudo que eu já devo ter comentado com vocês, que fala que um estudo é feito com homens, né? Mas fala que homens que traem mais à noite. Por quê? Porque já passou o dia inteiro, ele já tomou muitas decisões e ele ficou cansado de tomar decisão e à noite ele tem menos controle sobre as decisões dele. Não que isso justifique, tá, gente? Mas é porque o estudo mostra isso. Eu consigo ver claramente no consultório. Pacientes que antes vieram de um ciclo de dietas sempre falavam comigo assim: Lu, eu consigo comer bem durante o dia inteiro. Chega à noite, eu desando. Eu sempre como uma coisa mais calórica e tal. Por quê? Porque a dieta, ela traz essa fadiga decisória. Tipo, ai, não posso comer isso, tem que comer isso. Ai, não posso comer isso, tem que comer isso. Durante o dia você até vai bem. Mas quando chega à noite, você já tomou tanta decisão de manhã, né, durante o dia, que você vai perder essa força de vontade. Você vai na coisa mais calórica. Por isso que eu não trabalho com dietas. Eu acho que dietas são feitas para falhar. Eu acredito muito mais numa autoconsciência, na consciência e poder de escolha natural. Mas isso a gente fala em outro vídeo. Juízes. Fizeram uma pesquisa com juízes também, que tipo, deram liberdade em alguns casos, e quando eles. Eu esqueci qual que é a palavra, gente, como é que fala isso? Mas, tipo assim, absolveram. O juiz ele tem o poder de absolver ou não absolver, tá? Vou usar essa palavra. As pessoas que eles não absolvem, geralmente são quando eles fazem reuniões à noite, para não absolver essas pessoas, porque eles já estão cansados, falam assim, não sei não, esse caso aí, acho melhor a gente não absolver não, tá?
Então, existem pesquisas, isso é neurocientífico. A gente tem uma capacidade finita de decisões, depois que a gente decide muito, isso gera um cansaço muito grande. É por isso que também, hoje, a gente tem mais fadiga, a gente fica mais ansioso, mesmo sem perceber, porque a gente passa muito tempo no Instagram. E no Instagram, a gente meio que tem que decidir, né? Tipo, eu vou ver isso, não vou ver, vou curtir isso, não vou curtir. Ou então você começa a aprender várias coisas e isso gera uma fadiga mesmo, né? Então, o não essencialista, ele está sempre fadigado por causa disso, porque ele tem muita decisão para tomar, nada daquilo é importante. E tem muita coisa em casa, muita roupa, vê muita coisa no Instagram. É uma pessoa realmente mais confusa. E aí o livro fala: diminua sua necessidade de decisão, que você vai conseguir se decidir melhor. E por que eu amei esse livro? Porque eu acredito que o essencialismo, ele tem um pilar da autoestima, um dos pilares da autoestima. Porque ele fala sobre executar o que você se propôs a fazer e ter controle sobre suas ações. E se uma pessoa ela é essencialista, ela dá conta de fazer isso. Por quê? Porque ela conhece seus valores, ela define, e aqui no nosso programa a gente faz isso, né? A gente conhece os nossos valores, a gente define o que é prioridade pra gente e a gente executa aquilo sem ruído. E o essencialista, ele faz isso, ele conhece seus valores, define o que é prioridade para ele e executa aquilo sem ruído. Com a internet, hoje, é muito fácil você precisar de buscar validação, né? Não sei se é por causa da internet, mas hoje a gente precisa muito de validação externa. A gente quer fazer o que todo mundo tá fazendo. A gente entende que quanto mais ocupado a gente está, mais sucesso a gente tem. Quanto mais a gente faz, melhor a gente é. Quanto mais a gente tem, mais pertencente a gente se torna. Quando você não está ocupado, quem é você? E se ninguém mais achar que está ocupado é importante? O livro, acho que ele traz essa reflexão. E se a sociedade parasse de nos mandar comprar e nos permitisse respirar? O que você ia ter? O que você ia fazer? Com o que você ia se ocupar? Quem seria você sem ocupação? Você estaria tranquilo com sua vida e com seus valores? Nietzsche, ele tem uma frase que fala o seguinte: você quer fazer isso um número infinito de vezes? Então, isso é a coisa certa para você. É assim que você consegue entender se aquilo de fato é importante e ser uma pessoa essencialista. Antes de você pegar um projeto, você pode avaliar dessa forma. Você quer fazer isso um número infinito de vezes? Se sim, isso realmente é importante para você. Se o que você for fazer agora for só uma ponte para você chegar num lugar, você está equivocado. Se for algo que você aguente viver a vida fazendo isso, você gosta genuinamente, então beleza, você pode aceitar esse projeto. O que não é um sim óbvio, deveria ser um não óbvio, entendeu? Se você não fala sim com todas as letras para esse projeto, se isso não vibra seu coração, não toca sua alma, então descarta. Aquilo que é, a gente tem certeza que é. Então, a primeira pergunta para você se tornar uma pessoa essencialista é essa: o que é importante para mim? O que eu faria um número infinito de vezes? O que é um sim óbvio que preenche o meu coração e toca a minha alma? Se aquele projeto ou aquela coisa que te oferecerem não é importante para você nesse nível, então é distração. E, de novo, é por isso que eu amei esse livro. Eu realmente acho que ser uma pessoa essencialista melhora a nossa autoestima, ou que a nossa autoestima é ditada por sermos uma pessoa essencialista. Posso julgar um pouco disso. Por quê? Vamos voltar lá para o nosso acompanhamento. O que a gente faz lá no comecinho do nosso acompanhamento? A gente o quê? Abre mão das coisas. Para a gente o quê? Remover obstáculos. Eu peço para vocês fazerem uma lista de tudo que vocês fazem e começa a cortar tudo aquilo que não é importante, né?
Para a gente o quê? Remover o obstáculo. Para a gente se agarrar naquilo que importa, traçar metas factíveis para aquilo que importa, porque isso gera a sensação de que vocês estão no controle, porque são metas pequenas para aquilo que importa. Então, dá uma sensação de autossuficiência muito grande. Existe essa sensação de estar no controle. Isso é autoestima. Porque aí você também começa a sentir alegria na jornada. Porque você tem poucas coisas para fazer e dá conta de todas elas. Você tem alegria na sua jornada. Isso é autoestima. Então, comecem a pensar isso. O que é importante para mim? O que toca a minha alma e preenche o meu coração? Pode até colocar num post-it assim, ó. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Realmente, você pode fazer tudo, você tem poder de escolha. Mas você pode escolher menos para eventualmente você precisar tomar menos decisões e assim você ter passagem livre para fazer aquilo que realmente importa, para ajudar pessoas que importa, para ter um valor importante para o mundo e se preencher daquilo que te faz feliz, porque é isso. No fim das contas, a gente só quer ser feliz, né? Então, vamos terminar esse vídeo com essa pergunta? O que é importante para mim? O que eu faria um número infinito de vezes? O que preenche o meu coração e toca a minha alma? O que é um sim óbvio? O que me inspira profundamente? Qual é o meu talento especial? Olha que legal, a gente pode fazer um paralelo com o último livro que a gente leu, que é O Viver com Ousadia. Ela fala, tipo, se você não tem certeza sobre os seus valores, senta e escreve sobre um dia que você se sentiu genuinamente feliz. Provavelmente esse dia você conseguiu chegar o mais próximo possível dos seus valores. Então, senta e escreve isso. Se você não fez o exercício anterior, do livro anterior, faz esse exercício agora que ele vai te ajudar. Um dia que você se sentiu genuinamente e completamente feliz. Geralmente esse dia vai ter a ver com o seu valor. E aí você consegue entender o que é importante para você. E se agarre a isso. Tá bom? A gente se vê no próximo encontro. Beijo.